Olá, roladores de dados de todo o Brasil, aqui quem fala é o Sérgio e hoje estamos com mais um vídeo no canal. Vamos falar de Tormenta 20, a história de Tormenta, com o nosso convidado Rafael Loureiro. Solta a vinheta! Fala, meu camarada, tudo bem? É uma honra estar aqui contigo para gravar esse vídeo. E eu espero agradar a galera, que a galera consiga entender, que goste do vídeo, goste do conteúdo, aprecie o canal. Vamos ver qual vai ser. Então, bora! O Rafael, nosso jogador e mestre de Tormenta, vai explicar pra gente como é que funciona a dinâmica aí dos vídeos, né? A partir de agora. Pode falar aí, Rafael. Então, galera, a princípio a gente vai começar falando um pouco da linha do tempo, para entender as coisas grandiosas que acontecem, de forma geral, que acontece no mundo de Arton, que é o mundo onde acontece o evento. E depois a gente vai especificar mais as coisas. A gente vai começar a falar da tormenta, o que é a tormenta em si. Vamos falar sobre os deuses, sobre as raças, sobre os reinos e facções que existem e disputam o poder nesse universo grandioso. Esse é o nosso plano, né? E vamos lá. Pode começar aí, Rafael. Primeiro tópico, qual é o primeiro tópico aí da nossa série de vídeos? A gente vai começar falando um pouco sobre a linha do tempo do mundo de Arton, né? Então, a linha do tempo ela é dividida em duas formas. Ela é dividida em antes dos elfos e depois dos elfos. A história começou há mais ou menos uns 7 milhões de anos atrás, quando o vazio e o nada se juntaram e criaram Arton e os 20 deuses. Apesar que em Arton os 20 deuses não são uma coisa fixa. Eles podem ascender, cair, até mesmo morrer. Nos outros vídeos eu vou explicar alguns casos sobre isso. Mas aproximadamente depois da criação do mundo, de 7 a 5 bilhões de anos atrás, Asger, que é o deus Sol, deus da luz, e Tenebra, a deusa da noite, eles entraram em guerra para ver quem é que, não é que bem ficaria com Arton, mas quem traria a sua luz a Arton. Asger com a luz do Sol ou Tenebra com a sua luz da Lua. Depois de mais ou menos 2 bilhões de anos de guerra entre os dois, Halmir, o deus da justiça, interveio na luta e declarou que era empate. E aí, Asger ficaria com 12 horas do dia e Tenebra ficaria com as outras 12 horas. Depois disso, houve uma relativa paz entre os deuses e o mundo. Aproximadamente 1 bilhão de anos atrás, Lena, a deusa da vida, chorou e suas lágrimas deram origem à vida no oceano. E com isso, Oceano, o deus dos oceanos, sim, tem esse pleonasmozinho aqui na parada, o nome dele é assim, ele começou a moldar os seres vivos que existiam no oceano. E começou assim a fluir vida em Arton. Aí, com o passar do tempo, a Lihana, por volta de 7 milhões de anos atrás, ela, que é a deusa da natureza, ela começou a chamar os seres que viviam no oceano para virem para a terra firme e começou a querer instruí-los. E assim começou o povoamento do continente, de uma forma geral. Com isso, as raças começaram a crescer de forma um pouco tribal. E mais ou menos há 300 milhões de anos atrás, Kaliandranoth, que é o deus dos dragões, começou a esculpir a raça dos dragões para povoar e dominar o mundo. Porém, mais ou menos um pouco na mesma época, Megaloc, o senhor dos monstros, criou seus filhos, começaram a dominar toda Arton e devastar Arton. Levou um impasse entre os outros deuses, até que meados de 65 milhões de anos atrás, os deuses se reuniram
para pôr um fim ao reinado de Megalock, já que suas crias eram muito brutais, se proliferavam muito rápido e estavam oprimindo as outras raças. E com isso, os monstros decaíram e pararam de dominar o mundo. Aproximadamente 57 milhões de anos atrás, se eu não me engano, no plano dos deuses da Glórien, em Niven Siwen, acho que é assim que se pronuncia, desculpe se eu estiver falando errado. A Glórien, que é a deusa dos elfos, criou a raça dos elfos. Mas eles não vieram para Arthur, eles permaneceram no mundo de Glórien ainda. E vai se passar muitos milhões de anos ainda, até que meados de 20 a 22 milhões de anos atrás, Nimbi, que é o deus do caos, começa a sussurrar no ouvido de Wina, a deusa da magia. E ela começa a ter sonhos bizarros, e desses sonhos começa a surgir o povo férrico, as fadas, sátiros, entre outros. Aproximadamente há 890 mil anos atrás, Calmir e Tenebra se apaixonam, né? E com isso, da união deles, surge a raça dos anões. A grande maioria adora Calmir, mas alguns adoram Tenebra. Isso futuramente viria a causar um problema na raça. Com isso, alguns anos depois, né, acho que uns 200 mil anos atrás, 230 por aí, alguns deuses menores começam a surgir e criar suas próprias raças, como Ragnar, cria os Bugbear, Urlak, cria os Hobgoblins, e Graolok cria os Goblins. Mas os deuses maiores, em seu pedestal, menosprezam esses deuses menores nesse primeiro momento. Aproximadamente 180 mil anos atrás, contra a vontade de Calmir, que era o atual líder do panteão, Hinen, o deus da trapaça e dos ladrões, cria a raça dos Hinens, ou vulgarmente conhecido como Halflings, que começa a proliferar pelo mundo. Um tempo depois, Tenebra, vendo que os seus filhos anões preferem muito mais adorar o Calmir do que a ela, sua mãe, começa a criar a raça dos Trogs. E com isso também, Lena permite que surja a ilha de Gaurásia, que é uma ilha de dinossauros e povos reptoides no mundo de Arton, para ajudar a povoar mais ainda esse mundo. Começa a criar os povos trovão, que são uma outra raça que falaremos mais à frente. Não é sabido porquê, mas Tenebra, por seus próprios motivos, depois começa a se relacionar com Megalock, o Senhor dos Monstros. E nisso nasce os Fintroll. Uma raça que vive no subterrâneo e cria seu próprio império. Há 100 mil anos atrás já, a dragoa rainha Beluga, senhora dos dragões brancos, entra em conflito com Calmir, desafia Calmir, o deus da justiça, e ele aprende numa cordilheira, que hoje em dia é conhecido como a Montanhas Uvantes, que é um lugar no meio de todo o continente de Arton, e ali neve e gelo sempre. Não importa a estação do ano, sempre ali está congelado. Enquanto o resto da volta das Montanhas Uvantes florestas, flores, riachos, mas ali é sempre gelo. Seria no caso um clima tropical e tem uma montanha ou temperada também, completamente congelada, né? Exatamente, tudo congelado ali. Legal. Porque só pela presença dela, porque ela era a dragoa rainha dos dragões brancos, ela controla o gelo. Aproximadamente, acho que 90 mil anos atrás, Tauron, que é o deus da força, um deus secundário, ele cria os Minotauros. Ainda uma raça muito, muito tribal. Aproximadamente, acho que 50 mil anos atrás ainda, surge o Império Trollkilla, que é o Império dos Fintroll, e começa a querer escravizar as outras raças.
há 10 mil anos atrás, nós vemos que surge na ilha de Tamurá os humanos. E Tamurá posteriormente viria a ser conhecido como o Império de Jade. E mais ou menos na mesma época surge o Império de Dorrerim, o Império dos Anões, no subterrâneo. E os anões deixam a superfície, começam a morar no subterrâneo. Há aproximadamente 2 mil anos atrás surgem os Darash no reino de Moriânia. Os Darash são como se fossem humanos daquele reino, uma facção de humanos. E nessa mesma época, os humanos começam a deixar de ser tribais, porque Thanator, a deusa do conhecimento, ensina a escrita e a fala pro direito para os humanos. E eles começam a evoluir, começar a criar cidades e sociedades. Há 1000 anos atrás, antes da chegada dos elfos, a lendária Dragoa Rainha Branca aparentemente fulminada e morta, mas não se sabe se ela morreu ou não, mas é dada como morta. E os Darash do reino de Moriânia entram em conflito com um ser chamado Morte Branca, que alguns dizem que é o avatar de Megaloc. Não sabemos se é verdade ou apenas lenda, mas que essa Morte Branca extermina todos os humanos de Moriânia. A Lihana e Megaloc, com pena dos animais de Moriânia, dão eles o dom da sabedoria, e eles começam a se tornar raças humanoides. Começam a andar sobre 2 patas. E o marco zero é a chegada dos elfos. Depois de 57 milhões de anos tendo sido criado por Glória, a deusa dos elfos, os elfos finalmente chegam a Arton em navios arcanos, vindo dos céus. E ao chegar, eles se alojam no continente sul, conhecido como Laminor, e simplesmente massacram e expulsam os hobgoblins do terreno e declaram aquele terreno como deles. E assim começa a conhecida Infinita Guerra entre os hobgoblins e os elfos. E agora começa realmente o tempo, entre aspas, presente de Arton, né? E depois disso, começa a meados de 300 anos depois da chegada dos elfos, em Moriânia começa a ser fundado o primeiro reino de Moreal, Lancaster. Em 474, depois da chegada dos elfos, um rei humano é morto por hobgoblins e um artefato mágico conhecido como a Joia da Alma é perdido. E isso é um artefato poderosíssimo e viria no futuro virar a ter alguns problemas. Um dragão rei, Scar, mas nessa mesma época, dragão rei dos vermelhos, funda o seu próprio reino e começa a criar os meio-dragões, com as suas escravas e concubinas que vivem em seu reino. Em 632, depois da vinda dos elfos, acontece um evento que é conhecido como a Revolta dos Três, onde 3 deuses, Tilian, o deus dos gnomos, da invenção e da criatividade, Valkyria, a deusa dos humanos e da ambição, e Kaliandranoth, o deus dos dragões, criam os Lefeus e a atormenta, em uma outra dimensão. No ano seguinte, essa criação deles é descoberta pelos outros deuses e é travada uma batalha entre eles. E esses 3 deuses saem perdedores. E eles são julgados por Calmir, deus da justiça. E o que acontece? Calmir decreta o seguinte: Valkyria, por ser a deusa da ambição, é considerada por Calmir
como se ela tivesse sido ludibriada pelos outros dois deuses. Se isso realmente é verdade ou não, não sabemos. Mas no entendimento de Calmir foi isso que aconteceu. E por causa disso, ela ainda é mantida como deusa, porém ela é aprisionada numa estátua gigantesca no meio de Arton. E ela só deveria ser liberta quando seja a sua própria raça, dos humanos, a libertassem e passassem por 20 masmorras. Uma masmorra criada por cada deus daquele momento. Isso só viria a acontecer muitos anos depois. Calendranote, o deus dos dragões, ele é deposto do título de deus e ele é considerado esquecido. Ninguém deveria lembrar de sua existência. Mas isso também seria revertido futuramente. E Tilian, o deus das invenções, foi exatamente por seu foco, né, divino, ele é considerado o maior culpado de tudo. E acontece duas situações. Primeiro, Calmir decreta que ele se tornará um humano, um mortal, e viverá andando e vagando por aí como se fosse um mendigo. Só que é dito, nós não temos também muitas certezas, porque nenhum de nós estava lá conversando com os deuses no momento, né? Mas é dito, especulado por estudiosos, que Nimbi, o deus do caos, ficou frustrado porque os três deuses criaram algo que a tormenta, que traria caos ao mundo, e ele ficou frustrado por ele não ter tido essa ideia e por ele não ter sido convidado para esse plano. Então é dito que ele estava muito furioso e durante o julgamento ele engoliu Tilian, o deus dos gnomos, né, das invenções, e ao cuspir ele voltou louco e com a memória completamente fragmentada. Algumas até partes perdidas da memória. Mas se isso realmente é verdade ou não, não sabemos. Mas é dito que foi assim que aconteceu. Com isso, cada um dos três deuses vai cumprir sua punição. E surgem duas vagas no panteão. Dessas duas vagas, Hinin, o deus dos ladrões e da trapaça, e Tauron, o deus da força e dos minotauros, ascendem ao posto de deuses maiores, completando os 20 deuses. Alguns anos depois, Xais, o deus da traição, arquiteta um plano para tomar o poder do panteão. E engana os outros deuses e rouba parte da essência deles e prende nos rubis da virtude. 20 rubis, cada um para cada um dos deuses do panteão. Mais ou menos nessa mesma época, Ragnar, o deus da morte, ele... corrigindo, eu até falando uma besteira, desculpe. Quem acende não é Hinin e Tauron, é Hinin e Ragnar, desculpe. O Tauron vai acender depois. Ragnar, o deus da morte e dos Bugbear, ele acende ao panteão dos 20 deuses. E mais ou menos nessa mesma época que Xais estava tramor e criou os rubis da virtude, o Ragnar, ele conversa com Tiax, que é o deus da profecia e das segundas chances, para criar uma profecia para sua raça e para todos os goblinoides. E com isso é dada a origem da profecia de Thor Ironfist, que mais futuramente vamos falar melhor sobre ela. Muitos reinos começam a surgir no continente sul, né, de humanos, halflings e tudo mais, e a guerra entre os elfos e os hobgoblins começa a se intensificar, desculpa, galera. E depois de uma guerra civil entre os próprios humanos, alguns humanos são expulsos. Os reinos vencedores expulsaram membros dos reinos perdedores dessa guerra civil para o norte, para o continente de Eranor, depois ficaria conhecido como Arton Norte. E esses reinos antigos são separados, são exilados. Em meados de 900 anos, né, atrás, né, que são depois da vinda dos elfos, os minotauros foram escravizados por gigantes, né, e iniciam uma rebelião
contra o domínio dos gigantes. E um minotauro chamado Goratikilis lidera essa rebelião e se torna o primeiro rei ou imperador, dependendo de como você preferir chamar, dos minotauros, libertando seu povo. O povo que tinha sido exilado, meados de 960 anos atrás, o povo tinha sido exilado do continente sul, as caravanas, uma criança chamada Romanar Prus começa a ter sonhos com a estátua de Valcária. E ele guia a sua caravana de exilados para lá. E ao encontrar a estátua, eles fundam a cidade de Valcária em volta da estátua, e dali começa a surgir o reinado. A caravana começa a se separar e começa a criar novos reinos a partir dali. Tendo Derion, o reino capital, e Valcária, a capital de Derion, como a base de todo o reinado. Que seria o quê? O que seriam reinados? Apenas explicando momentaneamente. É uma coalizão de reinos humanos e de reinos filiados aos humanos. Que teriam cada um seu próprio governante, mas o governante de Derion seria o governante máximo do reinado. E receberia o título de rei ou rainha, imperador ou imperatriz. Rei imperador ou rainha imperatriz. Em meados de 1010 anos atrás, no ano de 1010, o plano do X-Ice, com o Bill da Vitória, é descoberto, e ele é aprisionado na forma de um avatar. E Calmir declara guerra aos devotos X-Ice e manda caçar todos e matá-los. Depois disso, os reinos humanos começam a proliferar, e em um reino humano, na verdade uma cidade humana, conhecido como Triunfos, acontece uma maldição. E sempre quando alguém morre, ele revive naquela cidade. E a pessoa que morreu naquela cidade e reviveu não pode sair daquela cidade. Eita! Há especulações de como quebrar a maldição ou como fugir daquela cidade. Dizem que talvez passando por uma masmorra que tem embaixo da cidade você pode ir embora e voltar a viver sua vida normal. Mas ainda tudo muito de especulação. Em meados de... muitos reinos já tinham sido criados. Em meados de 1090, Talude, o mestre máximo da magia, chega a Arton. E sim, o título dele é Mestre Máximo da Magia. Porque não sabemos, mas ele se auto-intitula assim. E dizem que ele era amante da própria Wina. Se é verdade ou não sabemos. Mas o que é certo é que a Wina oferece a Talude um semiplano de existência, onde ele cria a chamada Academia Arcana. E de lá, ele começa a ensinar todos os que têm interesse de aprender magia. Porém, um mago de Arton, conhecido como Vectorius, não concorda com ele, acha que a magia é só para elite, não para todos, só para quem que tem, vamos botar assim, tem vários dons. E os dois entram nessa discussão. Com isso, os dois iniciam um desafio para provar quem era o maior mago. E com isso, Vectorius cria a cidade de Vectória. O que ele faz? A Vectória é conhecida como Mercado das Nuvens. Vectorius, ele vai ao reino de Sambúrdia, ele ergue uma montanha com a sua magia, vira ela de cabeça para baixo, e na base da montanha ele cria toda uma cidade comercial. Ele voa por toda a Arton e outras dimensões e planos de existência, fazendo comércio de todo e qualquer item naquela cidade. Inicia-se mais ou menos em 1200 uma guerra entre o Império Fintroll e o Império dos Anões pelo domínio do subterrâneo. Essa guerra duraria até meados de 1215, 1220, entendeu? Seria uma guerra pelo controle do subterrâneo. Em meados de 1290 começam a surgir várias ordens de cavalaria
Larissa, em homenagem a Calmir, ou até mesmo a Asger, para impor um pouco de ordem e justiça ao mundo, que estava um pouco caótico. E começa também nos reinos, começa a ter muito conflitos e intrigas. Então, por exemplo, existe uma guerra civil em Beerfield, que é um dos reinos do reinado, que acaba separando e gerando o reino de Portsmouth. E também gera a separação de um terceiro reino, que é a União Púrpura, que é como se fosse uma reunião de bárbaros. Em meados de 1342, chega um ser em Arthur, um ser único, um gnomo. Por que único? Como eu falei anteriormente, Tilian, o deus dos gnomos, ele foi deposto e se tornou mortal. Então não há gnomos em Arthur. E o plano de existência do deus Tilian acabou sendo destruído. Isso depois eu explicarei com mais calma, com mais detalhe. Então não existe gnomos em Arthur. Então a vinda de Lord Neblin é um fato único. O suficiente para entrar na própria cronologia do continente. Né? Entendi. Sim. Em 1364 acontece a primeiro, acho que sim, o primeiro evento assim de um chamado eclipse, né? E com isso, nesse eclipse, surge e nasce o ser da profecia do Ragnar, ele pediu a Tiat, como mencionei anteriormente, que é o Tuorf Ironfist. Anos depois, o Tuorf iria unificar a raça dos goblinoides e raças semelhantes, né? Bugbear, hobgoblins, goblins, orcs e ogros, sob uma única bandeira. Enquanto, anos depois, né, em meados de 1380, ele está ainda unificando a raça dos goblinoides, um ser de outro mundo, que aparentemente ele é humano, chamado Mestre Arsenal, chega em Arthur. E usando um ser chamado Ichinosauro, que é basicamente uma máquina de guerra gigante, vulgo Gundam, robô gigante, para atacar o mundo. Com isso, há uma guerra contra ele, e alguns magos do reino de Willa, que é o reino da magia, transformam a cidade de Coridrian em um colosso gigante, e eles entram na porrada para vencer o Mestre Arsenal. E eles acabam vencendo. Arsenal se retira e começa a tramar outros planos para futuramente ganhar poder em Arthur. Em meados de 1385, já com os goblinoides unificados, Tuorf luta contra o avatar de Glóren, a deusa dos elfos, e vence sem usar arma nenhuma. Isso é um impacto gigantesco na moral dos elfos e da própria deusa. E no final desse combate, a cidade e o reino dos elfos, que é Lenórien, cai e os elfos são massacrados pelos goblinoides. Quem sobreviveu foge para Arthur Norte. Muitos elfos chegam no Reino do Norte. Alguns mencionam aos humanos a existência da Aliança Negra, que é a unificação dos goblinoides. Outros não, alguns ficam ressentidos pelos humanos não terem ajudado, mas boa parte não ter ajudado foi por causa dos elfos, da própria arrogância dos elfos. Mas isso depois eu explicarei um momento à parte. Com isso, a Aliança Negra começa a atacar os reinos humanos do sul e massacrá-los e escravizá-los. Até chegar ao ponto que, em meados de 1390, não tem mais reinos do sul que não seja goblinoide. Quem não é goblinoide é escravo dos goblinoides. Separando o continente sul, que é Lamnor, do continente norte, que é Ranor, que depois foi conhecida como Arthur Norte, tem a cidade de Califor, uma cidade fortaleza.
E até o presente momento, os Gênios do Norte não acreditavam muito na existência da Aliança Negra, não acreditavam que seres considerados bárbaros poderiam se unir e destruir reinos. Até o momento que Tuorf lidera uma investida contra Califor, usando também muito das táticas de combate Hobgoblins, da engenharia meio, vamos botar assim, bagunçada, mas ainda assim a engenharia dos Goblins, e toma Califor, que é considerada uma fortaleza impenetrável, e conquista a fortaleza. Aí, a partir desse momento, o Gênio do Norte, o Reinado, né, começa a acreditar na existência da Aliança Negra e começa a acreditar também na profecia que diz sobre Tuorf. Como eu disse anteriormente, o Ragnar pediu uma profecia a Tiaras. E basicamente é o seguinte, que nasceria alguém que unificaria os goblinotes, que no caso é o Tuorf, e que ele só morreria pela flecha negra, flecha de fogo. E o que é essa flecha de fogo? Até o momento ninguém sabe o que é. E por isso ele não pode morrer. Por isso que a Avatar da Glórien, a deusa dos elfos, veio, lutou com ele e perdeu. Porque ela, a Avatar da Glórien não é a flecha de fogo. Todos os estudiosos do reinado começam a procurar incessantemente o que é a flecha de fogo e como derrotar o Tuorf. Mas, misteriosamente, o Tuorf para o avanço do seu exército em Califor e não ataca o reinado durante muitos anos. Mas, secretamente, é porque ele tomou ciência dessa profecia, que aparentemente devia estar escondida dele, muitos dos seus próprios seguidores não mencionavam para ele, para não parar seu ímpeto, mas ele para com o avanço e ele mesmo começa a mandar seus subordinados procurarem essa profecia e saber o que é a flecha de fogo. E com isso, o Ragnar começa a entender parte da profecia, o que será uma informação muito importante lá na frente. Em meados de 1400, surge o Paladino de Arthur. E ele não segue nenhum deus, ele segue a todos. E ele se aposta de um artefato chamado Holy Avenger, que é uma espada que tem os rubis da virtude, que também alguns foram postos dentro dele. E com isso ameaça muito a existência dos deuses. Então os próprios deuses começam a querer tramar contra o Paladino de Arthur. Mas momentaneamente nada será feito. E também nessa mesma época começam a surgir áreas de tormenta no mundo. As pessoas em si não sabem o que é a tormenta, mas elas começam a surgir no mundo. Um momento de spoiler. Um dos motivos que ela aparece no mundo é porque a Glórien descobre a ciência tormenta e traz ela para o mundo para se vingar dos goblinoides. Só que a área da tormenta aparece de forma aleatória. Então, isso não funcionou muito pro plano dela. Uma área de tormenta surge em Tamorá, no Império de Jade, e destrói todo o Império de Jade, mais ou menos nessa época. E os refugiados fogem para o reinado. Um ano depois disso, em 1401, 1402, alguns heróis descobrem como entrar na estátua de Valkyria e acessar as masmorras que tem lá e começam a desbravá-las para tentar libertar a deusa. E ela acaba sendo, no final de tudo isso, de muitas aventuras e muitos percalços, ela se liberta e volta a ter plenos poderes no panteão. Enquanto ela estava presa, os Clérigos de Valkyria só tinham poder dentro do reino de Derion, mas agora eles passam a ter poder em todo o reinado. Em meados de 1403, alguns cavaleiros da luz e alguns bárbaros da União Púrpura começam a ser infectados por simbiontes dos Lefeus, que são os demônios da tormenta.
Depois é descoberto que isso tudo era um plano de cultista da Tormenta para fazer a área de Tormenta aumentar. Um dragão também é corrompido pela Tormenta e começa a atacar o reinado, mas ele é derrotado por heróis. Vamos lá. O rei do reino de Uden, que é um reino completamente militar do reinado, tramando a ascensão dele ao poder e tirar o atual rei imperador do trono, o rei imperador Torme, ele planeja um casamento com a filha dele. Porém, a filha do rei imperador Torme foge. Com isso, o rei Mitkov, do reino de Uden, fica extremamente furioso e declara inimizade oficiais entre Uden e Derion. Porém, devido a algumas arquitetações do próprio Torme, vendo o potencial de ameaça do rei Mitkov, ele consegue destronar Mitkov e a rainha Shivara, do reino de Trebuk, assume o trono de Uden. Uhum. O que posteriormente seria uma coisa maravilhosa. Mas vamos lá. Em Uden sempre foi um reino muito xenofóbico. Eles sempre acharam que os humanos eram superiores às outras raças. Só que com isso começa a aumentar essa xenofobia a ponto de eles acharem que as outras raças, além de serem inferiores, elas deveriam ser exterminadas. Mas, por hora, o reinado não leva essas ideologias a sério. Acha que não vai dar em nada. Uhum. Em meados de 1407, história chamada Guerra Táurica, onde o Império de Tauron se levanta contra o reinado, que na verdade antes não era império, era só o reino de Tapista, se levanta contra o reinado e conquista alguns reinos e os anexa a Tapista, e aí fundando assim o Império de Tauron. E capturando o Torme como refém. Com isso, a rainha de Trebuk e Uden, Shivara Sharpblade, ela é posta no trono de rainha imperatriz e passa a governar todo o reinado. As tensões entre Uden e o reinado aumentam, porque os nobres de Uden achavam que, com a Shivara se tornando rainha imperatriz, a ideologia deles, purista, aumentaria, porém a Shivara é completamente contra essa ideologia. Ela é completamente tolerante, ela acha que todas as raças merecem viver ali. E com isso, as facções puristas começam a aumentar secretamente em poder dentro de Uden. Shivara, em meados de 1410, assim, 1412, estoura a guerra artoniana. A Uden invade os outros reinos, declara guerra a todo o reinado e começa a capturar e massacrar os não-humanos e qualquer humano que apoie os não-humanos. E para eles, qualquer um que não é humano merece ser exterminado. Só que acontece uma situação durante essa guerra. Uhum. O Império Fintroll, com a ajuda dos puristas, captura a Shivara e tentam usar ela como sacrifício a Megalock. O grupo de aventureiros consegue salvar a Shivara, porém, voltando do reino de Megalock com a Shivara para liderar o reinado contra os puristas, infelizmente esse grupo se encontra com Nimbi, o deus do caos. E o Nimbi, como ele queria o caos no mundo para poder aumentar seu poder, o que ele faz? Ele põe os aventureiros e a Shivara para dormir num loop temporal e só liberta eles anos depois.
Porque sem uma liderança, o reinado acaba ficando um caos e, assim, aumenta o tempo de guerra. Então, é, eles ficariam nesse sono de 1413 a 1417. Só Uhum. nesse período que eles retornariam com a Shivara para liderar o reinado e botar ordem no continente e acabar com a Guerra Purista. Porém, nesse tempo, enquanto eles estão dormindo, acontecem dois grandiosos eventos. Em 1414, eclode uma guerra de escravos no Império de Tauron. Humanos e elfos cansaram de receber ordens dos Minotauros e se rebelam. Porém, Glórien, a antiga deusa dos elfos, agora uma deusa secundária e escrava de Tauron, pois ela caiu do seu trono de deusa maior e Tauron ascende, ela vira escrava dele por proteção, porque ela se encontra muito fragilizada. Ela, depois de um tempo, ela começa a se ressentir dessa proteção de Tauron e deseja liberdade. E o que ela faz, o que ela trama? Ela consegue ir até a capital do Império de Tauron, que é Tibérios, no reino de Tapista, e consegue, com a energia dela, ser um farol e atrair e convocar a Tormenta para a capital do Império, durante a batalha entre a rebelião e as legiões táuricas. Uhum. Com isso, o caos se instaura de forma absurda em Tibérios. O próprio Tauron vem como forma de Deus, sua forma divina, não como avatar, como sua forma divina, para Tibérios, para acabar com a tormenta antes que ela se espalhe sobre o império dos seus filhos. Só que quando ele vem, Arahadak, que era um Lorde da Tormenta, o mais poderoso até o momento, considerado por muitos até um deus menor, ele é o Lorde da Tormenta dessa área e luta contra Tauron. O embate contra Tauron é bem equilibrado, porque secretamente, enquanto os deuses não agiam contra a Tormenta, o Arahadak angaria para o lado dele muitos fiéis, muitos cultistas. E isso aumenta o poder dele a ponto de ele conseguir lutar contra Tauron. E durante essa batalha, Tauron, achando que Glórien seria sua aliada, a convoca para a luta. Porém, Glórien o trai, acertando uma flecha dourada em seu peito. E com isso, essa brecha de segundos de Tauron tomar uma flecha de um aliado e ficar um pouco desnorteado, não esperando essa traição, Arahadak se aproveita e enfia uma de suas garras no peito de Tauron, perfurando seu coração e matando o deus dos Minotauros e da força. Com isso, Arahadak ascende ao posto de deus maior e agora a tormenta não só impregna o mundo de Arton, como impregna o mundo dos deuses. Lórien, depois de todos esses eventos, né, Uhum. os elfos param de ter fé em Lórien, e com isso ela que já era uma deusa menor, deixa de ser uma divindade e se torna uma mortal. Muitos acreditam que ela possa voltar como uma deusa de outro foco, pois ela sempre desejou se tornar a deusa da vingança, mas não poderia por ser uma deusa élfica. Agora, se tornando mortal, talvez ela possa pegar um outro foco divino, mas ainda não sabemos. No ano seguinte, em 1415, finalmente a gente descobriria o que seria a Flecha de Fogo. Durante uma batalha da Aliança Negra no Reino da Fronteira de Tirondir, Dwarf deixa a maior parte do seu exército, do seu povo, no continente sul, sobe com alguns destacamentos apenas, e Dwarf descobre a existência de Ragnar como um avatar, mas de forma humanoide, não de forma bugbear, entre os humanos, manipulando os humanos
contra o seu próprio povo para impedir uma união. Pois é descoberto também que Ragnar, quando pediu a sua profecia, ele não queria uma profecia de ascensão dos goblinoides, ele queria uma profecia de ascensão dele. Então ele era o deus da morte dos goblinoides. Ele tramou que os goblinoides conquistassem toda a Arthur, matassem todas as outras raças, e depois a flecha de fogo matasse todos os goblinoides. E assim ele pudesse ter poder supremo. Só que Tuorf consegue descobrir parte desse estratagema de Ragnar, e durante o cerco e ataque à capital de Tirondir, o Tuorf entra em combate com Ragnar. E durante essa luta, a flecha de fogo surge. O que é a flecha de fogo? É um gigante meteoro flamejante que vem do céu e cai em cima da onde está o Tuorf lutando com Ragnar. Com isso, os dois, entre aspas, são mortos no mundo mortal e vão para o reino de Ragnar e continuam sua luta lá. E como dá para perceber, falando de outros deuses anteriormente, o poder do deus varia de acordo com a fé dos seus fiéis. Então, ao ver um mortal, bem ou mal, o Tuorf é um mortal, lutando em pé de igualdade com Ragnar, e já tendo derrotado Glórien, muitos dos fiéis de Ragnar não acreditam que o Ragnar possa vencer o Tuorf. E muitos acreditam que o Tuorf é poderoso o suficiente para bater de frente com o Ragnar. E isso faz muita diferença na luta entre os dois no plano dos deuses. Porque isso enfraquece o poder de Ragnar, mas ao mesmo tempo dá força a Tuorf. Com isso, Tuorf mata Ragnar, o deus da morte, e se torna o deus dos goblinoides, mas não pega o foco de deus da morte. Mas por toda a sua coragem e ousadia e sua lealdade ao seu povo, ele se torna o deus da coragem e da lealdade goblinoide. E a morte do Ragnar traz consequências, pois durante um mês ninguém morre em Arthur. Até que depois de um tempo, o próprio mundo entende que a morte é uma coisa normal da vida e não precisa de uma divindade. E as pessoas voltam a morrer. E não existe mais um deus da morte hoje em dia. Em Tormenta não tem um deus que representa a morte. Não é considerado como uma parte da vida. Você pode até considerar que é uma pequena essência dentro de Lena, a deusa da vida. Mas não existe uma divindade específica da morte. Entendi. Isso também traz outras consequências. Por quê? Sem um deus da morte, a morte em si se torna um caos. E com isso começa a surgir no mundo esqueletos viventes, mortos-vivos, começam a aparecer com mais frequência no mundo. E ganhar consciência e andar por Arthur. Mas na mesma época, alguns reinos se cansam da guerra purista, porque a guerra purista ainda está acontecendo, e se separam do reinado e se juntam numa república mercantil, que é conhecida como a República Livre de Sambúrdia. E vários reinos se unem ao reino de Sambúrdia e formam essa República Livre. Em 1417, a Guerra Purista finalmente tem um fim, porque o loop temporal que o Nimb botou os heróis e a Shivara Sarfblade, que é a rainha imperatriz do reinado, acaba e eles conseguem voltar para Arthur. E eles conseguem fazer uma ofensiva, organizar as forças do reinado, organizar todas as tropas, conseguem fazer uma ofensiva e conseguem derrotar as forças puristas. Porém, a guerra é considerada empatada. Os reinos que foram conquistados são separados. Alguns perderam parte do território, mas de uma forma geral, nenhum reino está sob o jugo dos puristas. O reino de Uden deixa de se chamar Uden, se torna agora a supremacia purista e vive uma paz vigilante entre o reinado e a supremacia purista. Muitos reinos se separam do reinado, né? Alguns, como eu falei anteriormente, se juntam à República Livre Mercantil, mas outros simplesmente permanecem sozinhos, como Saulistic, como Scar Chantalas,
Kubar permanecem separadas, sozinhas, sem se juntar a nenhuma facção. Mais ou menos na mesma época, acontece o chamado Torneio da Guerra. Uhum. É um torneio periódico que o Kim, o deus da guerra, organiza no seu mundo, e onde o vencedor do torneio tem o privilégio de lutar contra Kim, e se o derrotar, se torna o novo deus da guerra. Arsenal, que é um ser extraplanar, mas um humano, luta nesse torneio, se sagra campeão, e ao lutar contra Kim, ele o derrota. Se Kim morreu ou não, não sabemos, pois Arsenal portava com ele a espada Holy Avenger, que ele tirou do Paladin de Arton quando o derrotou. E por quê? Não sabe se Kim está vivo ou não. Que a Holy Avenger, por ela ter a essência dos 20 deuses dentro dela, ela é a única arma capaz de matar um deus no seu próprio plano. Porque Uhum. os deuses são extremamente poderosos em Arton, mas eles podem morrer, como foi visto na luta entre Tauron e Arahadak. Porém, no seu próprio plano, eles são completamente invencíveis, completamente poderosos demais. E não poderiam morrer nesse mundo. Mas com a Holy Avenger, isso seria possível. Então não sabemos se a Arsenal deixou o Kim vivo ou não. Isso ainda é uma especulação. E Arsenal se torna o deus da guerra. E aí acontece uma coisa. Valkyria se torna líder do panteão devido ao poder acumulado pela guerra purista, porque apesar de ter sido uma coisa extremamente brutal, radical e por muitos consideradas nojentas, nem todos consideram nojentas, mas vai da cabeça de cada um, infelizmente. Mas essa questão dos humanos se acharem superiores e exterminar as outras raças que não são humanas, e um reino formado só por humanos ter lutado em pé de igualdade contra o reinado, que é uma coalizão de reinos, isso mostrou a força dos humanos. E bem ou mal, isso acabou dando poder a Valkyria. E o fato de Arsenal, que é um humano, ter derrotado Kim, que é o deus da guerra, e ter se tornado o novo deus da guerra, isso é o ápice do poder da Valkyria. Então ela está em plenos poderes e ela é considerada líder do panteão, a deusa mais forte até o momento. Em 1418, ainda com os reinos ainda se reerguendo depois da guerra e com o armistício acontecendo, Conde Aslot de Portsmouth, como eu falei, que teve uma rebelião contra o reino de Beerfield há uns anos atrás, ele secretamente, né, caçava magos, porque dizia que não poderia ter magos no reino dele, mas é descoberto que ele, na verdade, ele mesmo é um mago e usa o conhecimento, livros, pergaminhos de magos capturados no reino dele, e ele consegue fazer um ritual onde ele se torna um lich. Os nobres que são favoráveis a ele se transformam em vampiros, e com isso eles criam um exército de mortos-vivos, de esqueletos, e simplesmente transformam todo o reino de Portsmouth, invadem o reino de Hongari, que é o reino vizinho, que era o reino dos Rines, né, dos Halflings, e Uhum. muitos Halflings, né, fogem para a República Livre de Sambúrdia, mas basicamente Portsmouth e Hongari se fundem num reino só, se tornando Aslotia, e se torna um reino de opressão e controle dos mortos-vivos. O reino vive em uma névoa por todo o território. É sempre nevoado, sempre penumbra dentro desse reino. E finalmente chegamos ao fim da linha do tempo de Arton. Eu espero ter explicado bem a linha do tempo, né? Mas o jogo atualmente se passa no ano de 1420 e o reinado ainda se reerguendo dessa guerra. Eu acho que espero ter sido claro, né? Talvez tenha sido um pouco truncado um pouco a minha explicação, mas tentei dar o meu melhor para isso no momento. Não, então, a gente vai fazer alguns outros vídeos explicando detalhadamente os acontecimentos principais do mundo de Tormenta, explicando as raças, tudo direitinho.
mais para um vídeo geralzão, assim, da linha do tempo, de toda a explicação, desde o começo da história até os dias atuais, pra mim ficou bem claro que o bagulho tá doido na Tormenta. Num próximo Arton vídeo. tá à beira do Próximo, caos. não, pô. Próximo vídeo eu explico o que que é a Tormenta. Explico um pouco desse envolvimento com os deuses, que foi a revolta dos três, né? Uhum, Um pouco da Tormenta. E explico como ela chegou aqui. Porque ok, isso envolve muitos deuses. Os deuses participam muito dessa questão da Tormenta. ok. Então estamos combinados assim. O próximo vídeo vamos conversar sobre a Tormenta. Semana que vem nós vamos estar reunidos novamente. Não se esqueçam de. é, Links da Amazon estão na descrição do vídeo. Toda segunda, quarta e quinta-feira, lá na outra plataforma, a roxinha, não pode mais falar o nome dela aqui. Estamos com a campanha de Pathfinder, uma campanha de Tormenta e uma campanha de D&D quinta edição. Estaremos de volta aqui no YouTube em breve, com mais vídeos. E é isso. Obrigado a todos que assistiram aí. Valeu! Valeu, galera. Boa noite aí. Bom dia.